O cheque estava sobre a secretária de Mogno de Garrison Thornfield como uma sentença de morte. 10 milhões em dólares certificados emitidos a Felicity Brennan Craig. Pagamento final por serviços prestados. Felicity olhou para ele, os dedos tremendo enquanto se moviam inconscientemente para o seu estômago. Ainda plano, ainda escondendo o segredo que a destruiria se alguém soubesse. 3 meses de gravidez, 12 semanas desde a noite, tudo parecia diferente. A noite em que Garrison a tocou como se ela importasse, sussurrou o seu nome verdadeiro, em vez de a tratar como mobiliário caro que ele tinha alugado para aparências. Embora eu te tenha comprado como a minha substituta, disse Garrison, a sua voz carregando aquela eficiência de sala de reuniões, que tinha fechado negócios de $1.000 milhões e despedaçado corações em igual medida. Este é o teu pagamento final, compensação adicional pela tua discrição. Ele nem sequer olhou para ela quando disse isso. Magnolia Fairborn estava ao lado dele, uma mão perfeitamente cuidada repousando possessivamente no seu braço. O seu sorriso era pura vitória, o tipo que vinha de saber que já se tinha vencido antes que o adversário sequer percebesse que estava lá a jogar. Ela usava um vestido de seda creme que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. E o seu cabelo cor-de-mel caía em ondas perfeitas, que Felicity nunca tinha conseguido, apesar de 3 anos a tentar. Sai! Garrison acrescentou, finalmente encontrando os olhos de Felicity. As palavras caíram como um golpe físico. Não um pedido, nem mesmo o profissionalismo frio. Apenas 2 palavras que apagaram 3 anos da sua vida como se nunca tivessem acontecido. A garganta de Felicity apertou, mas ela manteve o seu rosto neutro. Ela tinha aprendido essa habilidade cedo neste arranjo. Como esconder tudo o que sentia enquanto o homem que amava a tratava como uma transação que tinha atingido a sua data de validade. A sua mão pressionou mais forte contra o seu estômago, um gesto protetor que ela não conseguiu suprimir. Claro, Alpha Thornfield. Ela conseguiu, a sua voz mais firme do que ela se sentia. Ela esticou a mão para o cheque com dedos que não paravam de tremer. O papel parecia obscenamente leve para algo que supostamente representava 3 anos da sua dignidade, da sua esperança, do seu estúpido e patético amor por um homem que nunca a tinha visto como nada mais do que uma substituta. A caminhada da sua secretária até a porta do seu escritório parecia milhas. Cada passo ecoava no silêncio através das paredes de vidro da sua suíte executiva. Ela podia ver membros da alcateia a fingir que não olhavam. Alguns não se deram ao trabalho de fingir. O ancião do Conselho Morrison até sorriu enquanto ela passava, sussurrando algo ao ancião Shen, que os fez rir. Sempre soube que ela era temporária, alguém murmurou. Coitada, achava que importava, acrescentou outra voz, gotejando falsa simpatia. Felicity continuou a andar, manteve a sua coluna direita, manteve a sua mão longe do seu estômago, onde o julgamento deles não podia ver a verdade a crescer dentro dela. Ela estava quase no elevador quando a voz de Magnolia soou, perfeitamente afinada para ecoar pelo andar executivo. Obrigada por manteres a cama dele quente enquanto eu estive fora. Riso suave ecoou pelo escritório, não alto, não cruel o suficiente para ser repreendido, apenas o suficiente para garantir que Felicity soubesse exatamente qual era o seu lugar na hierarquia do mundo de Garrison. Dispensada, descartada, descartável. As portas do elevador abriram-se e Felicity entrou, o seu dedo apertando o botão do parque de estacionamento. Enquanto as portas começavam a fechar, ela cometeu o erro de olhar para trás uma última vez. Magnolia tinha se inclinado para Garrison, sussurrando algo no seu ouvido que fez os seus lábios curvarem-se para cima. Um sorriso verdadeiro, genuíno. O tipo de sorriso que Felicity tinha passado 3 anos a tentar merecer e nunca uma vez recebeu. O seu rosto inteiro transformou-se mais suave, mais jovem,
como se o peso que ele sempre carregava tivesse subitamente levantado. Por causa de Magnolia, nunca por causa dela. As portas do elevador selaram-se e a compostura cuidadosamente mantida de Felicity cedeu. A sua mão moveu-se para o seu estômago novamente, desta vez permanecendo lá. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha, depois outra. Nunca conhecerás o teu pai. Ela sussurrou para a criança a crescer dentro dela. A criança que Garrison não sabia que existia e nunca saberia se ela tivesse algo a dizer sobre isso. A sua voz falhou nas próximas palavras. E isso talvez seja o melhor. O elevador desceu, levando-a para longe da vida que tinha construído nas sombras da história de amor de outra pessoa. Longe do homem que a tinha comprado como um substituto e a descartado no momento em que a original regressou. Longe de tudo o que tinha sacrificado, tudo o que tinha esperado, tudo o que tinha sido tola o suficiente para acreditar que poderia tornar-se real. Os números desciam. 307º andar, 303, 305. O seu telefone vibrou na sua mala, mas ela ignorou. Provavelmente a sua mãe a ligar para perguntar como iam os deveres de Luna, ainda acreditando nas mentiras cuidadosas que Felicity tinha mantido durante 3 anos. Ainda pensando que a sua filha tinha encontrado algum tipo de felicidade neste arranjo. Vizinhas do 4º andar, 203º, 202º. Felicity pressionou a sua palma contra o seu estômago, não sentindo nada ainda, mas sabendo a verdade de qualquer maneira. Em alguns meses, haveria uma protuberância visível. Em 6 meses, ela precisaria de roupas de maternidade. Em 9 meses, ela seguraria um bebê que teria os olhos cinzentos de tempestade de Garrison, e nunca saberia que o seu pai os tinha jogado fora ambos, sem pensar 2 vezes. O elevador chegou ao parque de estacionamento com um suave carrilhão que soou quase alegre, trocista. Ela saiu para o espaço de betão iluminado por fluorescentes. Os seus saltos a tilintar no chão polido enquanto caminhava para o seu carro. Uma berlina sensata que tinha feito parte do pacote de compensação que Garrison tinha fornecido. Tudo na sua vida nos últimos 3 anos tinha sido fornecido. Comprado, arranjado. Até o seu amor tinha sido unilateral, comprado e pago por um homem que nunca o tinha querido em primeiro lugar. Felicity destrancou o seu carro e deslizou para o banco do condutor, finalmente permitindo-se desabar. Os soluços vieram fortes e rápidos. O seu corpo inteiro tremia com a força de 3 anos de emoções reprimidas. 3 anos a fingir que estava bem sendo segunda escolha. 3 anos a esperar que talvez, só talvez, ela pudesse ser suficiente. Ela não era suficiente. Ela nunca tinha sido suficiente. E agora estava grávida do filho de um homem que acabara de lhe dizer para sair da sua vida. O seu telefone vibrou novamente. Desta vez ela olhou. A mensagem era de um número desconhecido. Os registros médicos são falsos. Magnolia não está grávida. Encontra-me à meia-noite na fronteira da Floresta Leste. Vem sozinha ou o teu irmão morre. O sangue de Felicity gelou. Antes de continuarmos, olá, como estás? De onde estás a ver? Deixa um comentário e avisa-me. E se és novo na alcateia de histórias de romance de lobisomens Luna, carrega no botão subscrever e ativa as notificações para nunca perderes quando lançamos as histórias interessantes. Confia em mim, vais querer saber o que acontece a seguir. Agora, de volta à história. Os aposentos atribuídos na mansão Thornfield pareciam diferentes agora que Felicity sabia que estava-se a partir. Cada peça de mobiliário, cada decoração cuidadosamente escolhida, cada livro nas estantes, tudo isso de repente parecia adereços de palco numa peça que acabara de terminar. Ela tinha 48 horas para desocupar, 48 horas para apagar 3 anos da sua vida deste lugar, como se nunca tivesse existido. Ela moveu-se pelos quartos mecanicamente, tirando roupas do armário e dobrando-as para malas.
O vestido azul que tinha usado na sua primeira função oficial da Alcateia. O fato de carvão que tinha comprado para negociações com os representantes da Silver Mispec. O número ridículo de vestidos formais exigidos para o fluxo interminável de galas, angariações de fundos e jantares políticos que vinham com ser uma aluna comprada. Cada item carregava uma memória que ela desejava poder esquecer. Na cômoda estava uma pilha de livros que Garrison lhe tinha dado, tratados sobre lei da Alcateia, histórias de disputas territoriais, análises econômicas do comércio de lobisomens. Ele nunca lhe tinha dado joias ou flores, ou qualquer um dos gestos românticos que ela secretamente cobiçava. Em vez disso, ele tinha lhe dado trabalho de casa, ferramentas para a tornar útil, formas de melhorar o seu valor como sua substituta. Ela tinha devorado cada página de qualquer maneira, desesperada para provar que podia ser a parceira de que ele precisava, mesmo que não pudesse ser a mulher que ele queria. Felicity pegou na pulseira barata da noite da assinatura do contrato. Fina corrente de prata com um pequeno pendente que parecia doce na altura. Ela tinha-a usado todos os dias durante 3 anos, um lembrete tangível do momento em que assinou a sua liberdade para salvar a sua família. O seu polegar traçou os delicados elos. E foi então que ela viu. Uma gravação no interior do pendente tão pequena que ela nunca tinha notado antes. Para Magnólia, sempre tua, G. A pulseira escorregou dos seus dedos e tilintou contra a cômoda. 3 anos. Ela tinha usado as joias de Magnólia durante 3 anos, um presente de segunda mão reciclado e dado à substituta sem sequer se dar ao trabalho de remover a prova de a quem pertencia originalmente. A crueldade casual disso roubou-lhe o fôlego. O seu lobo irrompeu dentro dela, um uivo furioso de raiva que Felicity teve de suprimir fisicamente. Ela pressionou as mãos contra a cômoda, respirando com dificuldade, lutando contra a vontade de se transformar e destruir tudo naquele quarto. Tudo o que a lembrava do quão pouco ela tinha importado. O seu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. O mesmo número desconhecido. Tic-toc, Felicity, 00:30. A vida do teu irmão depende do teu silêncio. Irmão. Eles sabiam sobre Marcos. Eles sabiam sobre a cirurgia de 3 anos atrás. Sobre as contas médicas que tinham esmagado a sua família. Sobre os agiotas da Alcateia Shadowedge, que tinham estado a rondar como abutres quando Garrison tinha feito a sua oferta. 20 milhões de dólares, 3 anos da sua vida. A sobrevivência do seu irmão em troca da sua dignidade. Ela tinha feito essa troca sem hesitação. Ela faria de novo se tivesse que fazer. Mas quem sabia esses detalhes? Quem estava a ameaçar Marcos agora? Felicity pegou no seu telefone e discou o número de Garrison. O seu polegar pairava sobre o botão de chamada. Ele protegeria Marcos se ela pedisse. Seja o que fosse, Garrison honrava os contratos que fazia. O tratamento médico do seu irmão tinha sido garantido como parte do seu acordo. Mas pedir ajuda a Garrison significava admitir fraqueza. Significava voltar para o homem que a acabara de dispensar como lixo. Significava dar-lhe mais poder sobre a sua vida quando ela finalmente tinha sido libertada do seu controle. Ela não podia fazê-lo. Não o faria. Felicity apagou a mensagem não enviada e pegou no seu casaco. Se alguém a queria encontrar à 00:30, ela iria. Ela tinha passado 3 anos a aprender a navegar na política da Alcateia. A aprender a negociar com lobos muito mais perigosos do que quem quer que estivesse a enviar essas mensagens. Ela podia lidar com isso sozinha. Tinha que fazê-lo. A caminhada até ao escritório de Garrison demorou menos de 3 minutos. Força do hábito. Ela tinha feito esta viagem centenas de vezes ao longo de 3 anos. Convocada para reuniões, para aparições, para as intermináveis tarefas administrativas que vinham com fingir ser Luna. Os seus pés conheciam o caminho, embora o seu coração quisesse correr na outra direção. A suíte executiva estava mais silenciosa agora,
A maioria dos membros da alcateia já tinha saído para a noite. Apenas algumas luzes permaneciam acesas, incluindo o brilho quente do escritório de Garrison. A sua porta estava fechada, mas vozes atravessavam a madeira pesada. 6 anos esperei por ti, disse Garrison, a sua voz áspera de emoção. Felicity nunca a tinha ouvido dirigida a ela. 6 anos, Magnolia. Todos os dias a perguntar-me se estavas viva, se estavas a sofrer, se alguma vez te veria novamente. Eu sei, meu amor, eu sei. A voz de Magnolia era mel, doce, suave. Mas estou aqui agora. Podemos finalmente ter a vida que devíamos ter antes que tudo desse errado. Ela era apenas uma substituta, Garrison continuou, uma forma de satisfazer as exigências do conselho enquanto eu esperava por ti. Tu és a única que sempre importou. Substituta. A palavra atingiu Felicity como uma faca no peito. Ela sabia disso, claro. O contrato tinha sido explícito sobre o seu estatuto temporário, mas ouvi-lo dizer em voz alta. Ouvir a ternura na sua voz quando ele falava de Magnolia, a ternura que nunca, nem uma vez, tinha sido dirigida a ela, tornou-o real de uma forma que quebrou algo fundamental dentro dela. A sua mão moveu-se para o seu estômago. O bebê chutou, mal perceptível, apenas um leve frêmito que ela poderia ter imaginado se não soubesse melhor. Mas era real. Esta criança era real. E Garrison nunca saberia sobre isso, nunca falaria com ternura sobre a vida que criaram juntos, porque ele nunca sentiu nada por Felicity além de obrigação contratual. Ela recuou da porta dele silenciosamente, cuidadosamente, certificando-se de que os seus passos não traíssem a sua presença. Deixou-o ter o seu reencontro com o seu precioso primeiro amor. Deixou-o acreditar na fantasia que quisesse sobre o regresso de Magnolia e o seu futuro perfeito juntos. Felicity tinha uma reunião à meia-noite para comparecer. Ela tinha um irmão para proteger. E ela tinha um filho para criar sozinha, longe do homem que nunca quisera nenhum deles em primeiro lugar. Ela tirou o telefone e apagou a mensagem de texto não enviada a Garrison a pedir ajuda. Ela trataria disso sozinha, como tinha tratado de todo o resto. O gala de boas-vindas para Magnolia Fairborn foi tudo o que uma celebração da alcateia deveria ser. Excessivo, político e concebido para lembrar a todos exatamente onde se situavam na hierarquia. Candelabros de cristal brilhavam no alto, projetando luz prismática sobre a multidão de lobos e de pessoas em forma humana. Champanhe fluía, a orquestra tocava e Felicity estava na parte de trás com o seu vestido de coquetel branco a tentar ser invisível. Ela tinha sido obrigada a comparecer. O contrato não terminava oficialmente até a meia-noite, o que significava que ainda tinha obrigações a cumprir. Uma última performance antes que pudesse finalmente desaparecer. Membros da alcateia enchiam o salão de baile da mansão Thornfield. Todos ansiosos por receber de volta a lendária Magnolia Fairborn, a loba cuja desaparição há 6 anos tinha partido o coração do seu alfa, e cujo regresso miraculoso prometia restaurá-lo à sua antiga glória. Eles aglomeravam-se à volta dela como borboletas à chama, pendurados em cada palavra sua, rindo das suas histórias sobre sobrevivência e adversidade, e da sua fuga triunfante de qualquer cativeiro misterioso que a tinha mantido afastada. Ninguém olhava para Felicity. Ninguém reconhecia a sua presença, além de um ocasional olhar desdenhoso que dizia: "Ainda estás aqui." "Muito obrigada a todos por esta incrível recepção", disse Magnolia do pequeno palco na frente do salão de baile. A sua voz ecoava sem esforço pela multidão. Ela usava um vestido dourado que apanhava a luz a cada movimento, fazendo-a parecer algo divino. "Estou tão grata àqueles que mantiveram as coisas a funcionar enquanto estive indisposta." Os seus olhos encontraram Felicity na multidão. O sorriso que curvou os seus lábios era puro veneno. "Especialmente tu, Felicity, tens sido uma boa pequena assistente." A multidão riu.
Nem todos. Alguns pareciam desconfortáveis com a óbvia indireta, mas o suficiente para que a humilhação atingisse exatamente como Magnolia pretendia. A assistente, não Luna, nem mesmo Luna substituta. Apenas uma assistente, uma serva, alguém tão abaixo do esperado que mal merecia reconhecimento. Garrison estava ao lado de Magnolia no palco, a mão dele repousando na parte inferior das suas costas. Ele não a corrigiu, não defendeu Felicity, nem sequer olhou na sua direção. Ele apenas sorriu aquele mesmo sorriso genuíno que Felicity tinha visto no elevador. Aquele que transformou o seu rosto inteiro e o fez parecer feliz de uma forma que ela nunca tinha conseguido. As unhas de Felicity cravaram-se nas suas palmas. O seu lobo uivou dentro dela, exigindo que ela lutasse, se defendesse, mostrasse a essas pessoas o seu verdadeiro valor. Mas qual seria o ponto? Em algumas horas, ela estaria fora. Que pensassem o que quisessem. Os seus olhos desviaram-se para a parede atrás do palco, onde alguém tinha montado o contrato numa moldura ornamentada. O seu contrato, o documento que a tinha vinculado a 3 anos de servidão, exibido como um troféu, como prova da astúcia de Garrison em encontrar uma solução temporária para o seu problema de Luna. A memória atingiu-a sem aviso. 3 anos atrás, um salão de baile diferente. Os seus pais pálidos e aterrorizados. O seu irmão mais novo, Marcus, mal consciente numa maca a ser levado para uma cirurgia de emergência. Os médicos tinham-lhes dado opções. Tratamento experimental, que custava $2 milhões ou cuidados paliativos. Os agiotas da alcateia Shadowridge já tinham cercado, oferecendo dinheiro a taxas de juro que teriam escravizado a sua família por gerações. Então Garrison Thornfield apareceu como salvação embrulhada num fato de 3 peças. $20 milhões, ele dissera, os seus olhos cinzentos de tempestade a avaliá-la com o mesmo desprendimento que usaria ao avaliar imóveis. 3 anos da tua vida, tu finges ser a minha Luna, lidas com as obrigações sociais, e quando a minha verdadeira companheira regressar, tu desapareces silenciosamente. O contrato termina. Recebes o teu pagamento. A tua família recebe os seus cuidados médicos cobertos permanentemente, e todos saem satisfeitos. Os seus pais tinham lhe implorado para não assinar. A sua mãe tinha mesmo chorado, dizendo que nenhuma quantia de dinheiro valia o sacrifício do futuro da sua filha. Mas Marcos estava a morrer. Os agiotas estavam a aproximar-se, e a oferta de Garrison tinha sido a única tábua de salvação disponível. Então ela assinou. Viu-o colocar aquela pulseira barata no seu pulso como uma marca de propriedade, sorriu para as fotografias que seriam divulgadas à imprensa anunciando o seu noivado e disse a si mesma que era apenas negócio, apenas 3 anos. Ela podia sobreviver a qualquer coisa por 3 anos se isso significasse salvar a sua família. Ela tinha sido tão ingênua. A memória dissolveu-se quando a voz de Magnolia a puxou de volta ao presente. E agora, vamos brindar a novos começos. A multidão ergueu os seus copos. Magnolia desceu do palco, movendo-se pela multidão com graça treinada, aceitando parabéns e votos de felicidades. Ela estava a dirigir-se diretamente a Felicity. Isso ia ser mal. Felicity. A voz de Magnolia era brilhante, alegre, alta o suficiente para que a conversa próxima parasse para ouvir. Eu queria agradecer-te pessoalmente por tudo o que fizeste. Ela segurava um copo de vinho tinto cheio até a borda. O seu sorriso era brilhante, e então, como se em câmara lenta, ela tropeçou ligeiramente, apenas o suficiente, e o copo inteiro de vinho salpicou o vestido branco de Felicity. O carmesim encharcou o tecido instantaneamente, espalhando-se como sangue pelo seu peito e estômago. O líquido frio escoou para a sua pele. Suspiros ecoaram pela multidão próxima. Oh, meu Deus, sinto muito. Magnolia pressionou uma mão na boca, os seus olhos arregalados de horror fabricado. Que desastrada sou eu! Estou tão com jet lag, mal consigo ficar em pé.
Felicity ficou congelada, o vinho a escorrer pelo seu vestido, consciente de cada olhar no salão de baile agora fixo na sua humilhação. Garrison apareceu ao lado de Magnolia, o seu rosto preocupado. Por Magnolia, não por Felicity. Foi um acidente, Felicity. Ele disse, o seu tom carregando um aviso. Não faças uma cena. Não faças uma cena. Como se ela fosse o problema. Como se estar ali coberta de vinho, enquanto a sua preciosa Magnolia se fazia de inocente, fosse de alguma forma culpa de Felicity. Claro, Felicity disse calmamente. Se me dão licença, vou limpar-me. Ela caminhou em direção à casa de banho com a cabeça erguida, sentindo o vinho escorrer pelas suas pernas a cada passo, ouvindo os sussurros que a seguiam como um rastro. A casa de banho estava felizmente vazia. Felicity trancou-se numa cabine e finalmente deixou-se tremer. As suas mãos tremiam enquanto ela tentava limpar o vinho do seu vestido com papel higiênico, mas era inútil. A mancha já se tinha fixado, arruinada como tudo o resto. A porta da casa de banho abriu-se. Saltos tilintaram no azulejo. Ele sempre foi meu, sabes? A voz de Magnolia veio de fora da cabine. Felicity congelou. Aquele contrato foi o melhor dinheiro que ele alguma vez gastou. Manteve a cama dele quente e tu complacente enquanto ele esperava que eu voltasse. Mas sejamos honestos, tu nunca foste realmente concorrência. És bonita o suficiente, suponho, mas falta-te aquela certa faísca, aquela coisa que faz um homem realmente querer-te. Felicity fechou os olhos, pressionando a mão contra o seu estômago, onde o seu vestido estava encharcado de vinho. Onde, por baixo do tecido arruinado, uma criança crescia, o filho de Garrison, uma faísca que ele nunca saberia que existia. Agora vai-te embora, substituta. Magnolia continuou. O teu contrato termina em algumas horas e eu odiaria que estivesses aqui quando Garrison e eu começarmos a planear o nosso futuro verdadeiro. Seria estranho. Felicity esperou que a porta da casa de banho se fechasse antes de sair da cabina. Moveu-se para o lavatório, olhando o seu reflexo no espelho. Vestido manchado de vinho, maquilhagem borrada, cabelo a sair do seu apanhado cuidado. Parecia exatamente o que era, alguém que tinha sido descartado. Mas depois viu-o no caixote do lixo ao lado do lavatório, uma caixa de teste de gravidez. O cartão ainda estava fresco, recentemente deitado fora. E ao lado, mal visível por baixo de toalhas de papel amassadas, um bastão de plástico branco. Felicity tirou-o cuidadosamente, virando-o para ver a janela do resultado. Negativo. O seu coração começou a bater forte, agarrou o telefone e tirou várias fotografias. A caixa, o teste, o resultado negativo claramente visível. Isto era prova de algo, embora ela ainda não tivesse a certeza do que. Magnolia tinha feito um teste de gravidez recentemente e era negativo. Então, por que é que todos falavam de ela estar grávida do filho de Garrison? Ainda estás aqui? A voz de Magnolia veio de uma das cabines. Ela nunca tinha saído. Estivera ali o tempo todo, a ouvir, a esperar. Eu disse, sai. Felicity meteu o telefone na mala e saiu. Ela tinha provas agora. Prova de que Magnolia estava a mentir sobre algo, mas prova de que exatamente? E quem acreditaria nela se tentasse expô-lo? Garrison certamente não. Ele já tinha deixado claro em quem confiava. A fronteira da Floresta Leste era exatamente onde os pesadelos começavam. Felicity estava na linha de árvores onde o território de Crimson Peak terminava, e o terreno neutro começava, a sua respiração visível no ar frio da meia-noite. A geada estalava debaixo das suas botas. A floresta estendia-se à sua frente como uma boca cheia de dentes. Pinheiros escuros bloqueando a luz da lua. Sombras movendo-se de maneiras que nada tinham a ver com o vento. Ela verificou o seu telefone. 003. Estava na atrasada. Uma figura emergiu entre as árvores,
encapuzada e movendo-se com a graça fluida de um predador. O lobo de Felicity arrepiou-se, cada instinto gritando perigo. Mas ela manteve-se firme. Ela tinha chegado até aqui. Não ia voltar agora. A figura parou a 3 metros de distância e puxou o capuz para trás. Um homem, a meio dos 30, feições nítidas que pareciam perturbadoramente familiares. A mesma mandíbula forte, os mesmos olhos intensos, embora os seus fossem mais escuros que o cinzento tempestade de Garrison. O seu cabelo era mais longo, mais selvagem, e uma cicatriz cortava a sua sobrancelha esquerda. Thaddeus Grayson, ela respirou. O meio-irmão de Garrison, o lobo exilado, aquele de quem ninguém falava a não ser em sussurros quando pensavam que o alfa não podia ouvir. Garota inteligente, disse Thaddeus, a sua voz áspera como se não a usasse com frequência. Tu vieste mesmo? Eu não tinha a certeza se virias. Tu ameaçaste o meu irmão, eu protegi o teu irmão. Há uma diferença. Ele tirou um tablet de dentro do seu casaco e tocou no ecrã, fazendo-o brilhar na escuridão. Magnolia mentiu há 6 anos sobre mim, sobre tudo, e está a fazê-lo novamente. A mandíbula de Felicity apertou. Se me trouxeste aqui para falar mal da mulher que o teu irmão ama. Olha para o ecrã. Ele virou o tablet para ela. A primeira imagem mostrava Magnolia num restaurante caro a rir-se à mesa para um homem que Felicity não reconheceu. Cabelo escuro, olhos frios, o tipo de rosto que prometia violência. Konstantin Ivulov, disse Thaddeus. Alfa da Alcateia Shadow Ridge. Esta foto foi tirada há 4 anos, mesmo no meio da chamada desaparição de Magnolia. Ele deslizou para a próxima imagem. Magnolia e Constantine a entrar num prédio de apartamentos de luxo juntos. Outro deslize. Magnolia num resort de praia. Muito longe de estar cativa. Muito longe de estar a sofrer. Outro. Os dois num que parecia um aeródromo privado ao lado de um jato. Ela nunca esteve desaparecida. Felicity sussurrou. Ela esteve com ele o tempo todo. Ele deslizou novamente, puxando imagens de segurança. Magnolia a caminhar pelo lobby de um prédio alto, verificando o seu telefone, parecendo aborrecida. Sem sinais de trauma, sem medo, apenas uma mulher a viver a sua vida enquanto todos em casa lamentavam a sua perda. Como conseguiste isto? Eu tive 6 anos para recolher provas. 6 anos a rastrear os seus movimentos, a construir um caso, à espera do momento certo. Ele puxou um documento, mensagens de texto interceptadas. Felicity inclinou-se mais, lendo as palavras que lhe gelararam o sangue. A aquisição de Thornfield está quase completa. Assim que eu for estabelecida como Luna, os recursos da Alcateia serão nossos. Garrison não vai perceber até ser tarde demais. Isto é uma aquisição corporativa, disse Felicity, a sua mente a correr pelas implicações. Shatteridge tem tentado absorver Crimson Peak há décadas. Eles tentaram negociações hostis, disputas territoriais, até aquela escaramuça na fronteira há 2 anos. Todos falhanços, Thaddeus terminou, porque não podes tomar Crimson Peak pela força. É demasiado forte, demasiado bem defendida. Mas podes tomá-la por dentro se controlares o Alpha. E Magnolia controla Garrison. Sempre o fez. Esse é o seu dom. Fazer homens poderosos acreditarem que ela é indefesa, vulnerável, digna de proteção. Há 6 anos, ela tinha Garrison na palma da mão. Quando encontrei provas de que ela estava a trabalhar com Shadow Ridge, quando tentei mostrar-lhe as provas, ela gritou assalto. Disse que eu a ataquei por ciúmes e Garrison acreditou nela sem questionar. A amargura na voz de Thaddeus cortou como vidro. Felicity compreendeu aquele tom. Ela tinha vivido com a mesma amargura durante 3 anos, vendo Garrison escolher a memória de Magnolia em vez de qualquer ligação real com ela. Ele exilou-te, ela disse calmamente, o seu próprio irmão. Retirou-me o posto,
baniu-me das terras da Alcateia. Disse-me que se alguma vez voltasse, ele próprio me executaria. A mandíbula de Thaddeus cerrou-se. Tudo porque tentei salvá-lo de uma mulher que estava a planear destruí-lo desde o início. Então, por que ajudar-me se isto é sobre vingança? Isto é sobre justiça. E tu és a única pessoa que ele talvez ouça. Thaddeus encontrou os olhos dela. 3 anos tu estiveste ao lado dele. 3 anos tu geriste o seu império, negociaste os seus tratados, geriste o seu conselho. Tu conheces o melhor do que ninguém agora. Se lhe disseres a verdade, talvez, só talvez, ele ouça antes que seja tarde demais. A mão de Felicity moveu-se para o seu estômago, um gesto protetor que ela não conseguiu suprimir. Dizer a Garrison a verdade sobre a conspiração de Magnolia, sobre a gravidez, sobre tudo o que ela tinha escondido, porque tinha tido demasiado medo, demasiado ferida, demasiado convencida de que ele nunca acreditaria nela de qualquer maneira. O seu telefone vibrou no seu bolso. Ela tirou-o. Garrison, onde estás? Precisamos de falar. O seu polegar pairava sobre o botão de resposta. Era isto. O momento em que ela poderia trazer tudo à luz, mostrar-lhe as provas, expor as mentiras de Magnolia, salvar a Alcateia de uma aquisição que eles nem sabiam que estava a acontecer. A mão de Thaddeus apertou o seu pulso. Não respondas. O quê? Eles estão a seguir-te. Magnolia sabe que é suspeita. Por que pensas que o gala aconteceu hoje à noite? Por que pensas que ela fez um espetáculo público de te humilhar? Ela está a forçar-te a sair antes que possas descobrir o que realmente está a acontecer. Faróis cortaram as árvores atrás deles. Vários veículos movendo-se rapidamente, convergindo para a sua localização de diferentes direções. Corre! Thaddeus disse. A segurança estava à espera quando Felicity regressou à mansão Thornfield. 6 lobos em equipamento tático bloquearam a entrada principal e mais 2 flanquearam o seu carro no momento em que ela entrou na garagem. Eles não falaram, não explicaram, apenas formaram uma formação apertada à sua volta e a conduziram pelo edifício como uma prisioneira. A viagem de elevador até o escritório de Garrison parecia uma subida para essa execução. A suíte executiva estava cheia. Membros do conselho alinhavam as paredes. O ancião Morrison, o ancião Chen, o ancião Casper, todos com expressões que variavam de desaprovação a hostilidade aberta. Magnolia estava sentada numa das cadeiras de couro perto da secretária de Garrison, enxugando os olhos com um lenço. Garrison estava atrás da sua secretária, o seu rosto esculpido em pedra. Senta-te, ele disse. Felicity permaneceu de pé. O que está a acontecer? Irregularidades financeiras, anunciou o ancião Morrison, tirando uma pasta grossa de documentos. 5 milhões de dólares em transferências não autorizadas das contas da Thornfield Enterprises, todas rastreadas para contas em teu nome. Todas para empresas de fachada com ligações verificadas à Alcateia Shadowridge. O ar deixou os pulmões de Felicity. Isso é impossível. Eu nunca... Correspondência por e-mail, acrescentou o ancião Chen, largando outra pasta na secretária. Informação classificada da Alcateia, enviada da tua conta da empresa para operativos de Shadow Ridge, mapas territoriais, protocolos de segurança, registros financeiros, tudo o que eles precisariam para planear um ataque. Isto é fabricado, disse Felicity, a sua voz subindo. Eu nunca enviei esses e-mails, eu nunca autorizei nenhuma transferência. A assinatura digital do teu irmão está em metade destas transações, interrompeu o ancião Casper. Marcus Brennan Cray trabalha na nossa divisão segura de TI. Teve acesso a todos os sistemas onde essas violações ocorreram. Marcus. Estavam a arrastar Marcus para isto. As mãos de Felicity cerraram-se em punhos. O meu irmão nunca... Por que ela faria isso? A voz de Magnolia era suave, ferida, perfeitamente calibrada para soar confusa em vez de acusatória.
A alcateia tem sido tão generosa para ela. A menos que os seus olhos arregalaram-se como se a ideia lhe tivesse acabado de ocorrer, a menos que alguém a estivesse a pressionar. Ela levantou-se, moveu-se para a secretária de Garrison e colocou um tablet na superfície. Encontrei isto hoje mais cedo. Não tinha a certeza se devia partilhá-las, mas dadas as circunstâncias, o ecrã mostrava fotografias. Felicity e Thaddeus na fronteira da floresta. Vários ângulos, carimbos de data e hora de menos de uma hora atrás. Ela tem estado a trabalhar com o teu irmão exilado, Garrison, disse Magnolia, a sua voz falhando nas palavras. O irmão que tentou matar-me há 6 anos. O irmão que baniste para me proteger. Suspiros ecoaram pelos membros do conselho. Várias mãos moveram-se para armas. Respostas instintivas à percebida traição. Os olhos de Garrison fixaram-se em Felicity. Ele contactou-te. Ele tem provas, Felicity disse desesperadamente. Sobre Magnolia, sobre Shadow Ridge. Se tu apenas olhares para o que ele me mostrou... Provas, Garrison repetiu, a sua voz plana. Do irmão que mentiu sobre Magnolia antes, que fabricou acusações de agressão para encobrir os seus próprios crimes, que passou 6 anos no exílio a planear vingança. Essas provas não é fabricado. As fotografias, as mensagens, a prova de que ela nunca esteve desaparecida. Isso não foi o que aconteceu, sussurrou Magnolia, pressionando a mão na boca como se estivesse a conter as lágrimas. Eu estive em cativeiro. Mal escapei com vida. E agora o seu aliado está aqui neste escritório a tentar destruir-me de novo. Basta. A voz de Garrison cortou o quarto como uma lâmina. Felicity, estás confinada aos teus aposentos aguardando uma investigação completa. Todas as tuas contas estão congeladas. Não deves sair da mansão, contactar ninguém fora da alcateia, ou aceder a quaisquer recursos da alcateia até determinarmos a extensão do teu envolvimento. Não podes estar a falar a sério. O pagamento de 10 milhões de dólares foi anulado. Se fores considerada culpada de espionagem, enfrentarás acusações criminais, tanto no tribunal da alcateia como nos sistemas legais humanos. A sua mandíbula apertou. Pensaste que eu não descobriria? Pensaste que podias conspirar com o meu irmão e eu deixaria que te fosses embora? Felicity olhou para ele, para o homem a quem ela serviu durante 3 anos, para o pai do seu filho, que nem sabia que estava prestes a sê-lo. Tu realmente acreditas que eu trairia a alcateia? Ele não disse nada. O seu silêncio foi resposta suficiente. 2 guardas de segurança avançaram, as mãos a moverem-se para os seus braços. Felicity sacudiu-os, mantendo-se de pé sozinha. Não preciso de escolta, eu vou. Enquanto os guardas a conduziam para a porta, Magnolia aproximou-se o suficiente para sussurrar. O seu hálito era quente contra o ouvido de Felicity, as suas palavras audíveis apenas para as duas. O teu irmão está sob custódia protetora. Para a sua segurança, claro. Um movimento errado e acidentes acontecem na detenção da alcateia. O lobo de Felicity irrompeu, exigindo que ela lutasse, mas ela forçou-o a recuar. Nem aqui, nem agora, nem quando a vida de Marcos estava em jogo. A caminhada de volta aos seus aposentos pareceu mais longa do que deveria. Os guardas depositaram-na à porta e postaram-se no corredor. Já não eram guardas para a proteger, mas guardas para a manter presa. Lá dentro, Felicity trancou a porta e encostou-se a ela. O seu corpo inteiro tremia. Tudo estava a desmoronar-se. As provas que tinha recolhido não significavam nada. A prova de Thaddeus não significava nada. Garrison já tinha decidido que ela era culpada antes mesmo de ela ter tido a oportunidade de se defender. O seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ela abriu-o com as mãos trêmulas. Um vídeo carregou no ecrã. Marcos amarrado a uma cadeira no que parecia uma cave. O seu rosto magoado e inchado. Sangue seco à volta do nariz. Os seus olhos estavam semicerrados, desfocados.
como se tivesse sido drogado ou espancado até a semi-inconsciência. Duas figuras estavam atrás dele, os rostos escondidos por máscaras. Mas Felicity reconheceu a insígnia nos seus casacos. Agentes da Alcateia Shadow Ridge. Texto apareceu abaixo do vídeo. Conta a Garrison a verdade sobre a tua gravidez e nós matamo-lo. Vai-te embora silenciosamente e ele vive. Tens 12 horas. Os joelhos de Felicity cederam. Ela deslizou pela porta, pressionando a mão contra o seu estômago, onde o seu segredo crescia. Eles sabiam. De alguma forma, Magnolia e os seus conspiradores sabiam sobre o bebê. 12 horas para decidir. 12 horas para escolher entre expor a verdade e salvar a vida do seu irmão. 12 horas antes que tudo o que ela tinha tentado proteger fosse destruído. De qualquer forma, o seu telefone vibrou novamente. Número diferente desta vez. A mensagem era simples. Sinto muito. Era do telefone de Marcos. Mas Marcos não podia ter enviado. Ele estava amarrado e espancado numa cave de Shadow Ridge, o que significava que outra pessoa tinha o seu telefone. Alguém que queria que ela soubesse que ele ainda estava vivo. Por enquanto. Felicity encolheu-se no chão, presa entre escolhas impossíveis, carregando uma criança cujo pai acabara de a chamar de traidora, vendo a sua família desintegrar-se à sua volta porque tinha sido tola o suficiente para acreditar que poderia importar para um homem que só a tinha comprado como uma solução temporária. O relógio na sua mesinha de cabeceira brilhava na escuridão. 2h47 da manhã. 9 horas e 13 minutos restantes para decidir o que ela sacrificaria a seguir. Felicity caminhou pelo comprimento dos seus aposentos pela 100ª vez. O seu telefone apertado na mão. O rosto espancado de Marcos gravado na sua memória. O sol começava a nascer lá fora da sua janela. Luz cinzenta pálida a filtrar-se pelas cortinas, marcando horas que ela não podia recuperar. Contar a Garrison sobre a gravidez e eles matariam Marcos. Permanecer em silêncio. E o quê? Deixar Magnolia completar a sua aquisição. Deixar Shadow Ridge absorver Crimson Peak. Deixar Garrison cair numa armadilha que ele nem sabia que existia. Ela pressionou a mão contra o seu estômago. 4 meses de gravidez agora. A protuberância ainda era pequena o suficiente para esconder sob roupas soltas, mas não permaneceria assim para sempre. Em algumas semanas todos saberiam. Em alguns meses, ela teria uma filha, Aurora, ela já a tinha nomeado. E nenhuma forma de a proteger da política da Alcateia que tinha destruído a vida da sua mãe. Uma batida na porta fez-a saltar. "Abre, Felicity!" A voz de Garrison, baixa, controlada, perigosa. Ela foi até a porta e destrancou-a, recuando quando ele entrou. Ele tinha claramente estado acordado a noite toda. O seu casaco estava ausente, as mangas da camisa arregaçadas, a gravata desapertada. Olheiras sombreavam os seus olhos, mas a sua postura era rígida. A sua mandíbula cerrada, cada centímetro alfa que tinha construído um império pela força de vontade e decisões impiedosas. Ele fechou a porta atrás dele. Os guardas no corredor não o seguiram. "Preciso de ouvir de ti", ele disse. "Tu traíste a Alcateia?" Felicity encontrou os olhos dele. "Não." "Então explica as provas. Explica por que te encontraste com Thaddeus. Explica por que dinheiro com a tua autorização foi para as contas de Shadow Ridge." "Eu não posso." "Não podes ou não queres? Acreditaria sequer em mim se eu te contasse?" A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. "Tu já decidiste que sou culpada. Já congelaste as minhas contas, confiaste-me aos meus aposentos, anulaste o meu pagamento. Qual é o sentido de explicar algo quando deixaste claro em quem confias?" A mandíbula de Garrison apertou. "Tu estavas a encontrar-te com o meu irmão exilado, um lobo que eu bani por atacar Magnolia. O que é que eu devia pensar? Que talvez, só talvez, haja mais nessa história do que o que ela te contou." A voz de Felicity subiu apesar dos seus esforços para manter a calma. 3 anos, Garrison.
3 anos eu estive ao teu lado, negociei tratados que salvaram a Alcateia milhões. Geri membros do conselho que queriam minar-te. Geri o teu império enquanto tu lamentavas um fantasma. E tu nem sequer me podes dar o benefício da dúvida. Tu estavas a encontrar-te com Thaddeus, ele repetiu. Isso não está em disputa. Porque ele tinha provas sobre Magnólia. Provas que tu estás demasiado cego para ver porque a amas. Magnólia foi a vítima da sua violência há 6 anos. Foi? As palavras explodiram de Felicity antes que ela pudesse pará-las. Ou tu simplesmente aceitaste a palavra dela porque estavas desesperado para acreditar nela. Porque admitir que ela podia estar a mentir significaria admitir que exilaste o teu próprio irmão por nada. Que passaste 6 anos a chorar alguém que não valia a pena chorar. A pergunta pairava entre eles, pesada e acusatória. As mãos de Garrison cerraram-se em punhos ao lado do corpo. O seu lobo cintilou atrás dos seus olhos, ouro a escorrer para cinzento, mas ele manteve o controlo. O que não me estás a contar, Felicity? Tudo. Ela estava a esconder tudo. A gravidez, as provas de Thaddeus, as fotografias de Magnólia com Constantine, as mensagens interceptadas sobre a aquisição, o vídeo de Marcos amarrado e espancado. Tudo isso pressionava o seu peito como um peso a tentar esmagá-la por dentro. Mas contar-lhe a verdade sobre a gravidez significava assinar a sentença de morte de Marcos. E contar-lhe sobre a conspiração de Magnólia significava revelar que ela tinha estado a trabalhar com Thaddeus, o que apenas confirmaria as piores suposições de Garrison sobre a sua lealdade. O seu telefone vibrou no seu bolso. Ela tirou, o ecrã acendeu-se com uma nova foto. Marcos, com hematomas recentes no rosto, sangue fresco. A mensagem abaixo era simples. 11 horas restantes. Escolhe com sabedoria. O rosto de Felicity deve ter entregue algo porque Garrison se aproximou, os seus olhos estreitando-se. Quem te está a mandar mensagens? Ninguém. Estás a mentir. Ele moveu-se para o seu espaço, perto o suficiente para ela sentir o seu perfume. Cedro e fumo dolorosamente familiar. Perto o suficiente para que o seu lobo pudesse sentir coisas que a sua forma humana tentava esconder. O teu cheiro, algo está diferente. O seu coração batia forte. Lobos podiam sentir a gravidez. Não imediatamente, não no primeiro ou segundo mês, mas aos 4 meses, as alterações hormonais tornavam-se detetáveis para quem sabia o que procurar. E Garrison era alfa. Os seus sentidos eram mais aguçados do que a maioria. Nada está diferente, ela mentiu. Não. Ele inclinou-se mais, inalando profundamente, os seus olhos a procurar o rosto dela. O teu cheiro tem estado a mudar há semanas. Eu notei isso antes de Magnólia voltar, mas eu pensei... Ele interrompeu-se. Algo a mudar na sua expressão. Confusão, realização, negação. Tu pensaste o quê? Felicity desafiou, embora o seu pulso estivesse a acelerar, que eu estava doente, estressada, que algo estava errado com a tua compra, Luna. Eu pensei que estavas a ir embora. Ele disse calmamente. Eu pensei que tinhas encontrado outra pessoa. Alguém que realmente... Ele parou novamente, a mandíbula apertando. Mas não é isso, é... Não é isso que está diferente em ti. A explosão atingiu antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra. A onda de choque abalou todo o edifício. As janelas chocalharam. Alarmes irromperam por toda a mansão Thornfield. O telefone de Garrison começou a tocar imediatamente. 3, 4, 5 chamadas a chegarem simultaneamente. Ele atendeu a primeira, o seu rosto ficando rígido. O quê? Felicity não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas ela observou a expressão de Garrison mudar de confusão para choque e depois para raiva fria. Estou a caminho. Ele desligou a chamada e olhou para Felicity, os seus olhos a brilhar em ouro.
A sede da Thornfield Enterprises no centro da cidade acabou de explodir. A sala de servidores segura de TI. As provas iniciais apontam para o teu irmão. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Marcos, eles armaram para ele. Usaram-no como um bode expiatório, enquanto destruíam as provas que Felicity poderia ter usado para os expor. Não, ela sussurrou. Marcos não faria isso. Ele tinha acesso, ele tinha motivo. E, de acordo com as filmagens de segurança, ele foi a última pessoa naquela sala antes da explosão. A voz de Garrison era como gelo. O teu irmão acabou de cometer um ato de terrorismo contra a minha alcateia. O caos dominava a mansão Thornfield. Alarmes gritavam por todos os corredores. Equipas de segurança corriam informação em direção à garagem. Membros do conselho gritavam ordens ao telefone enquanto o pessoal se apressava para contabilizar todos na propriedade. A explosão no centro da cidade tinha lançado toda a alcateia para um protocolo de emergência. E na confusão, ninguém estava a observar um quarto trancado no terceiro andar. Ninguém viu Felicity Brennan Cray escapar. Ela moveu-se rapidamente, atirando roupas para um saco de viagem com as mãos trêmulas. Algumas mudas de roupa, o seu computador portátil, o dinheiro que tinha escondido na sua cômoda para emergências, as fotos do ultrassom que tinha feito numa clínica fora do território da alcateia, mostrando o minúsculo perfil de Aurora, os seus dedos perfeitos, o seu batimento cardíaco forte. A pulseira estava na cômoda onde ela tinha deixado. A pulseira de Magnólia, aquela que Garrison lhe tinha dado, como um presente de segunda mão para uma mulher de segunda mão. Felicity não lhe tocou. Que ele a encontrasse. Que ele se lembrasse que ela tinha usado as joias de outra mulher durante 3 anos sem reclamar. Ela pegou numa caneta e papel, rabiscando palavras que vinham de algum lugar profundo e irritado e farto de fingir. Eu não te traí, mas tu nunca acreditarás nisso. Cuida do teu império e da tua preciosa Magnólia. Vocês merecem um ao outro. Ela deixou a nota na sua almofada e pôs a mala ao ombro. As passagens de serviço que ela tinha aprendido durante 3 anos a tentar ser útil chamavam-na agora. Corredores estreitos que o pessoal de manutenção usava, escadas traseiras que ligavam andares sem passar por corredores principais. Ela tinha memorizado todas as rotas enquanto fazia recados, geria a logística doméstica, fazia todo o trabalho invisível que mantinha o império de Garrison a funcionar sem problemas. Agora essas rotas tornavam-se a sua fuga. Felicity emergiu de uma porta lateral perto dos jardins, o seu coração a bater forte enquanto corria em direção à fronteira da floresta. A chuva tinha começado a cair. Gotas frias que encharcaram o seu casaco e colaram o seu cabelo ao rosto. Ela não abrandou. Não podia abrandar. Cada segundo que ela permanecia no território de Crimson Peak era um segundo mais perto de alguém descobrir que ela tinha saído do seu quarto. Um carro estava parado na linha de árvores com os faróis apagados. Thaddeus estava ao lado dele, a escanear a escuridão com a alerta de alguém que tinha passado 6 anos a aprender a sobreviver em território hostil. Entra, ele disse no momento em que a viu. Felicity atirou a sua mala para trás e entrou no banco do passageiro. Thaddeus acelerou o motor antes que a porta dela estivesse completamente fechada. O carro guinchou para a estrada de terra que se afastava de Crimson Peak e em direção a terreno neutro. O território de Silver Mist fica a 2 horas a norte. Ele disse, os seus olhos no espelho retrovisor. Tenho contactos lá. Eles vão manter-te escondida até que isto passe. E tu? Felicity perguntou, agarrando a maçaneta da porta enquanto Thaddeus fazia uma curva demasiado rápido. Se Garrison descobrir que me ajudaste, não me escondo mais. A sua mandíbula cerrou-se de uma forma que a lembrou dolorosamente de Garrison. Vou voltar para Crimson Peak com provas. É hora de o meu irmão enfrentar a verdade sobre o que ele nos fez a nós dois. Isso é suicídio. Magnólia vai mandar te matar no momento em que puseres os pés nas terras da alcateia.
Não se eu tornar público primeiro. Thaddeus tirou uma pasta da consola entre eles e deixou-a cair no colo dela. A lei dos anciãos diz que qualquer membro da alcateia pode exigir um tribunal por exílio injusto. Estou a invocar esse direito. Sessão de emergência do Conselho esta noite, com cada pedaço de prova que reuni ao longo de 6 anos, exibido para toda a alcateia ver. Felicity abriu a pasta. Fotografias de Magnolia e Constantine. Registros financeiros mostrando dinheiro de Shadow Ridge a fluir para empresas de fachada de Crimson Peak. Comunicações interceptadas sobre a aquisição. Testemunhos de lobos que testemunharam as mentiras de Magnolia. Era abrangente, incriminador. Tudo o que Garrison precisava para ver a verdade. Ele não vai acreditar. Ela disse calmamente. Ele vai pensar que tu fabricaste tudo. Talvez, mas tenho de tentar. Ele ainda é meu irmão, mesmo que me tenha exilado. Mesmo que tenha escolhido ela em vez do sangue. As mãos de Thaddeus apertaram o volante. E talvez ver esta prova apresentada publicamente perante o conselho o force a realmente olhar para ela em vez de a desconsiderar. O carro desviou-se para uma estrada menor. Esta mal mais do que um trilho através da floresta densa. Depois de mais 20 minutos, chegaram a uma cabana, pequena, isolada, rodeada por árvores que a bloqueavam da vista de quaisquer estradas principais. Isto é teu enquanto precisares, disse Thaddeus, tirando uma chave do bolso. A escritura está em nome falso, sem ligações a Crimson Peak. Nenhuma forma de eles te rastrearem aqui. Felicity pegou na chave, a garganta apertada. Por que estás a fazer isto? Realmente? Porque alguém te devia ter protegido. E porque aquela criança que estás a carregar merece mais do que crescer à sombra dos erros de Garrison. Thaddeus encontrou os seus olhos. Vou fazer isto direito para nós dois. Ele entregou-lhe um telefone pré-pago. Fica escondida. Contactar-te-ei quando for seguro. E Felicity, não confies em ninguém, exceto no número que programei naquele telefone. Não até que isto termine. Então ele foi-se embora. O carro desapareceu de volta pelo trilho, deixando Felicity parada na chuva fora de uma cabana que cheirava a segurança e isolamento em igual medida. Ela entrou e trancou a porta atrás de si. No local da explosão, Garrison Thornfield estava nos destroços do que costumava ser a sala de servidores mais segura da Thornfield Enterprises e tentava dar sentido à destruição que não batia certo. A equipa forense trabalhava à sua volta documentando padrões de explosão, recolhendo amostras, executando análises preliminares em fragmentos que costumavam ser equipamentos de computador. O seu chefe de segurança, James Kowalski, um lobo em quem ele confiava há 15 anos, ajoelhou-se ao lado de um pedaço retorcido de metal, franzindo a testa para algo no seu tablet. Alpha, disse James levantando-se. Temos um problema. Mais um? Os registros de tempo não coincidem. James mostrou-lhe o ecrã. Os registros de segurança mostram que Marcus Brennan Cray acedeu a esta sala às 23h47, mas a análise de resíduos da explosão coloca a explosão real às 23h32, 15 minutos antes de ele supostamente estar aqui. O lobo de Garrison agitou-se inquieto. Alguém alterou a data dos ficheiros. Mais do que isso. Conheço Marcus há 3 anos. Observei-o a trabalhar. Ele é bom no seu trabalho, mas não é sofisticado o suficiente para realizar este tipo de operação. Alguém o incriminou, Alpha. Alguém com sérias habilidades técnicas e acesso aos nossos sistemas de segurança. As peças encaixaram-se na mente de Garrison com uma clareza nauseante. O timing conveniente, a armação óbvia, a forma como Magnolia tinha sido tão rápida a apresentar provas contra Felicity, a forma como tudo apontava demasiado perfeitamente para a traição de alguém que tinha passado 3 anos a provar a sua lealdade. O seu lobo uivou de repente dentro dele.
Um som de reconhecimento tão poderoso que quase o levou aos joelhos. Companheira. A palavra ecoou na sua mente com uma certeza devastadora. Não Magnólia. Nunca Magnólia. O laço que ele tinha estado demasiado cego para ver. Demasiado estúpido para reconhecer. Demasiado absorto num fantasma para reconhecer quando estava ali mesmo à sua frente durante 3 anos. Felicity e a mudança no seu cheiro. A forma protetora como ela estava a segurar o seu estômago. O medo nos seus olhos quando ele se aproximou demasiado. Grávida. Ela estava grávida do seu filho e ele chamou-a de traidora. Preciso de ir, disse Garrison, já a mover-se em direção ao seu carro. James, encontrem Marcus Brennan Cray. Provas reais, não este lixo fabricado. Descobram quem realmente fez isto. Onde vais? Para corrigir o pior erro que já cometi. Ele dirigiu demasiado depressa, infringindo todas as leis de trânsito entre o centro e a mansão Thornfield. O seu lobo forçava o seu controlo, exigindo que ele se transformasse e corresse, exigindo que ele chegasse à sua companheira agora, antes que ela desaparecesse para sempre. O laço entre eles puxava como algo físico, esticado, mas ainda lá, ainda a ligá-los apesar de tudo o que ele tinha feito para o quebrar. A mansão ainda estava em caos quando ele chegou. Ele subiu as escadas para os aposentos dela 3 degraus de cada vez, o seu coração a martelar contra as costelas. A porta estava destrancada, vazia. O quarto dela parecia saqueado, gavetas abertas, roupas em falta, sinais óbvios de que alguém tinha feito as malas à pressa. Na cômoda estava a pulseira que ele lhe tinha dado há 3 anos. A corrente de prata barata em que ele mal tinha pensado quando a tinha tirado de uma gaveta das coisas velhas de Magnólia. Garrison pegou nela, vendo a gravação pela primeira vez em anos. Para Magnólia, sempre tua. G. O seu estômago revirou. Ele tinha dado a Felicity as joias da sua ex. Tinha a feito usá-las durante 3 anos, como uma marca que a identificava como substituta. E ela nunca tinha dito uma palavra, nunca se queixou, nunca as atirou de volta na cara dele, como tinha todo o direito de fazer. O bilhete na sua almofada era pior. Eu não te traí, mas tu nunca lá acreditarás nisso. Cuida do teu império e da tua preciosa Magnólia. Vocês merecem um ao outro. As suas mãos tremiam enquanto ele o lia novamente. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras. Ele merecia exatamente o que ela tinha escrito. Ele merecia perdê-la. Ele merecia cada pingo de desprezo naquelas palavras cuidadosamente escolhidas. O seu lobo uivou novamente, exigindo que ele a seguisse, a encontrasse, resolvesse isto antes que fosse tarde demais. Garrison moveu-se pelo quarto dela, procurando qualquer pista sobre onde ela tinha ido. Foi então que ele viu parcialmente escondida no lixo da casa de banho dela, enterrada sob lenços de papel amassados e embalagens descartadas. Uma caixa de teste de gravidez, ainda na sua embalagem de plástico, fechada. Por que ela compraria um teste e não o usaria? A menos que ela já soubesse, a menos que tivesse obtido confirmação em outro lugar, em algum lugar privado, em algum lugar que ele não pudesse rastrear, questionar ou interferir. A voz do seu beta chamou da porta. Senhor, temos uma situação nos portões. Agora não. O teu irmão Thaddeus está aqui. Ele invocou o direito dos anciãos do tribunal e está a exigir uma sessão de emergência do conselho. O rosto do seu beta estava pálido. Hoje à noite, Alpha, ele diz que tem provas sobre Magnólia Fairborn que toda a Alcateia precisa de ver. O mundo de Garrison inclinou-se no seu eixo pela segunda vez em 10 minutos. Tudo estava a desmoronar-se. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele tinha construído, tudo o que ele tinha sacrificado, tudo isso a ruir porque ele tinha estado demasiado cego para ver a verdade quando ela estava bem à sua frente.
Thaddeus estava de volta. Felicity tinha desaparecido. E em algum lugar nos destroços dos seus erros, o seu filho estava a crescer dentro de uma mulher que tinha todos os motivos para o odiar. "Reúnam o conselho", disse Garrison, a sua voz oca. "Se o meu irmão quer um tribunal, ele terá um. Mas primeiro ele ia confrontar a mulher cujas mentiras lhe tinham custado tudo o que realmente importava." Magnolia Fairborn estava sentada no escritório de Garrison, como se fosse sua, a beber chá de porcelana delicada, com as pernas elegantemente cruzadas debaixo do seu vestido creme. Ela olhou para cima quando ele entrou, um sorriso curvando os seus lábios que não chegava bem aos seus olhos. "Garrison, estás aí?" Estava a ficar preocupada. "Tu disseste que estavas grávida." O sorriso vacilou. "Eu estou. Nós conversamos sobre isso. Nós nunca dormimos juntos depois que voltaste." O silêncio caiu como uma lâmina de guilhotina. O rosto de Magnolia cintilou. Confusão, depois pânico, depois algo frio e calculado a tomar o seu lugar. "Garrison, por que estás a ser tão hostil? Estás confuso. O trauma de tudo o que aconteceu." "Eu não te toquei, Magnolia. Nem uma vez nos 2 meses desde que voltaste." Ele aproximou-se observando o seu rosto cuidadosamente. "Então explica-me como estás grávida do meu filho." Ela levantou-se pousando o chá com uma mão trêmula. "Não estás a pensar com clareza. O estresse da explosão, a traição de Felicity." "Responde à pergunta." A sua expressão mudou novamente. A doce vulnerabilidade desvanecendo-se como uma máscara de que ela se tinha cansado de usar. Quando ela falou, a sua voz era diferente, mais dura, mais afiada, completamente desprovida da suavidade que ela tinha encenado desde o seu regresso. "Certo, eu menti sobre estar grávida agora, mas eu ia estar. Só precisava de tempo para o tornar real. Mais algumas semanas e teríamos... Tu nunca planeaste carregar o meu filho." Garrison tirou pastas da gaveta da sua secretária e atirou-as para a frente dela. Registros médicos, os testes de gravidez negativos da casa de banho da Gala, analisados e confirmados como sendo dela. Extratos bancários mostrando pagamentos a uma clínica de fertilidade que ela nunca frequentou. Tu estavas a planear fingir o suficiente para garantir o estatuto de Luna, depois alegar um aborto espontâneo por estresse. Provavelmente culpar Felicity por isso. Magnolia olhou para as provas, a sua mandíbula cerrada. Onde conseguiste isto? Importa. Antes que ela pudesse responder, a porta do seu escritório abriu-se. A sua investigadora particular, uma loba chamada Sarah Chen, especializada em encontrar informações que as pessoas queriam enterrar, entrou com 2 guardas a flanqueá-la. Senhor, prendemos Konstantin Volkov na fronteira de Shatteridge, disse Sarah. Ele está a falar. Diz que Magnolia foi a sua companheira durante todo o tempo em que ela esteve supostamente desaparecida. Diz que isto foi uma aquisição planeada. Shattered a usá-la para infiltrar Crimson Peak por dentro. O lobo de Garrison rugiu. Tudo se encaixou com uma clareza devastadora. O timing conveniente do seu regresso. A pressão imediata para desacreditar Felicity. A explosão concebida para desviar a atenção de questões sobre a história de Magnolia. Tudo planeado. Tudo calculado. Tudo concebido para o destruir por dentro. Magnolia correu para a porta. Os guardas bloquearam-na. Por quê? A pergunta saiu quebrada, crua. Por que fazer isto? O que eu fiz que te fez odiar-me o suficiente para destruir tudo? Ela riu, amarga, cruel, nada como o som doce que ela tinha interpretado para ele desde o seu regresso. Tu humilhaste-me há 6 anos. Escolheste o dever da alcateia em vez de fugir comigo. Eu queria aventura, liberdade, uma vida sem responsabilidades. Mas tu disseste que não. Disseste que tinhas obrigações. Disseste que a tua alcateia precisava mais de ti do que eu.
Então tu fingiste o teu próprio desaparecimento. Eu conheci Constantine numa negociação de disputa territorial. Ele viu que tu estavas demasiado cego para ver, que eu estava desperdiçada em ti. Ele ofereceu-me tudo: poder, status, um companheiro que realmente me queria por mais do que estabilidade política. Os seus olhos brilharam com raiva. Então eu parti. Deixei que todos pensassem que eu estava morta. Deixei-te lamentar. E depois voltei para levar tudo. A tua alcateia, os teus recursos, o teu império. Tudo era suposto ser meu. E Thaddeus, o seu sorriso tornou-se cruel. Ele apanhou-me com Constantine há 6 anos. Tentou mostrar-te provas. Então eu gritei assalto e tu acreditaste em mim sem questionar porque tu sempre acreditaste em mim. Foi tão fácil manipular-te, Garrison. Tu estavas tão desesperado para me proteger que nunca questionaste se eu merecia proteção. O peso dos seus erros esmagou. O seu irmão, a sua alcateia, Felicity, tudo o que ele tinha destruído porque tinha estado demasiado cego, demasiado teimoso, demasiado envolvido na nostalgia por uma mulher que nunca tinha existido. O seu beta apareceu à porta. Alpha, o conselho está reunido. O teu irmão está à espera. Garrison olhou para Magnolia, para a mulher cujas mentiras lhe tinham custado 6 anos da sua vida e a única pessoa que realmente merecia a sua lealdade. Levem-na para a detenção da alcateia. Segurança máxima. Rotação de guardas a cada 2 horas. Se ela escapar, os guardas respondem a mim pessoalmente. Enquanto os guardas se aproximavam dela, a compostura de Magnolia finalmente cedeu. Ela gritou, debatendo-se contra o aperto deles. Nunca vão encontrar aquela pequena substituta. E quando o fizerem, ela nunca te vai perdoar. Eu garanti isso. Arrastaram-na do escritório, os seus gritos ecoando pelo corredor, até que uma porta bateu e os cortou. Um guarda entrou apressado, o seu rosto urgente. Alpha, encontramos Marcus Brennan Cray. Ele estava cativo numa casa segura de Shadow Ridge, a cerca de 30 milhas daqui. Foi muito espancado, mas está vivo. A equipa médica está a tratá-lo agora. Alívio e horror combatiam no peito de Garrison. O que ele disse? Ele diz que a irmã dele está grávida e em perigo. Diz que as pessoas de Magnolia estavam a ameaçar matá-lo se Felicity revelasse a gravidez. O guarda hesitou. Alpha, ele diz que Felicity partiu para o proteger, que ela pensou que ficar em silêncio era a única maneira de o manter vivo. O lobo de Garrison atirou a cabeça para trás e rugiu. Companheira grávida, sacrificando-se para salvar a família. Partiu porque ele a tinha chamado de traidora quando ela tinha estado a proteger o seu irmão o tempo todo. Onde está Felicity? As palavras saíram como um rosnado. Não sabemos, senhor. Ela não deixou rastro, nenhuma atividade de cartão de crédito, nenhum sinal de telefone. Ela desapareceu completamente. Mas Garrison era alfa por uma razão. O seu lobo podia rastrear um vínculo de companheirismo através de continentes, se necessário. E em algum lugar, Felicity estava a carregar o seu filho, acreditando que ele a odiava, acreditando que ela tinha que fazer isto sozinha. Cancelem o tribunal, ele começou a dizer. Não. A voz de Thaddeus veio da porta. O seu irmão estava ali em trajes formais de tribunal, as vestes tradicionais usadas por lobos que exigiam justiça sob a lei dos anciãos. Tu deves-me isto, Garrison. Tu deves à alcateia a verdade. E tu deves a Felicity a vindicação que ela nunca terá se fores procurá-la sem limpar o nome dela primeiro. Thaddeus tinha razão. Por mais que Garrison quisesse transformar-se e correr, quisesse encontrar Felicity e implorar o seu perdão, ele devia a verdade ao seu irmão e à sua alcateia primeiro. Ele devia a Felicity uma exoneração pública que a acompanharia pelo resto da sua vida, em vez das acusações que a tinham afastado.
Reúnam todos, disse Garrison. Cada membro da alcateia, cada membro do conselho, cada lobo que sussurrou sobre Felicity pelas costas dela. Se vamos fazer isto, vamos fazê-lo bem. A sala do tribunal encheu-se em 1 hora. Membros da alcateia alinhavam as paredes, aglomeravam-se nos assentos, estavam de pé nas portas. Esta era a história. O irmão exilado a regressar para exigir justiça. O alfa forçado a enfrentar os seus erros na frente de todos os que ele governava. Ninguém queria perder. Thaddeus estava no centro da sala, ereto e digno apesar de 6 anos de exílio. Garrison sentou-se na cadeira do alfa, rodeado por membros do conselho que de repente pareciam incertos sobre de que lado da história queriam estar. Há 6 anos, Thaddeus começou, a sua voz ecoando pela sala silenciosa. Fui exilado por um crime que não cometi. Esta noite apresento provas de que Magnolia Fairborn conspirou com o alfa da alcateia Shadow Ridge, Konstantin Volkov, para derrubar a liderança de Crimson Peak através de infiltração, manipulação e destruição sistemática da unidade da alcateia. Ele ativou o grande ecrã atrás dele. Imagens apareceram. Magnolia e Constantine juntos, datadas ao longo do seu desaparecimento. Imagens de segurança dela a entrar em apartamentos de luxo, a fazer compras em lojas de alta gama, a viver uma vida completamente desconectada da história de cativeiro que ela tinha vendido. Suspiros ecoaram pela multidão. Sussurros irromperam. Thaddeus mostrou as comunicações interceptadas, os registros financeiros, o testemunho do segundo em comando de Constantine, que apresentou provas em troca de clemência. Tudo exposto para a alcateia ver. Então Garrison levantou-se, todos os olhos na sala voltaram-se para ele. O meu irmão está a dizer a verdade. A sua voz estava pesada com o peso dos seus erros. Eu mandei analisar os registros médicos de Magnolia. Ela nunca esteve grávida. Ela nunca sofreu cativeiro. Ela conspirou com Shatteridge para assumir o controle de Crimson Peak por dentro, e eu ajudei-a a fazê-lo por estar demasiado cego para ver a verdade. Ele puxou o teste de gravidez negativo, segurando-o para que todos vissem. Isto era dela, encontrado na gala onde ela alegava estar a carregar o meu filho. Ela mentiu sobre tudo. Os membros do conselho que tinham pedido a prisão de Felicity pareciam doentes. Felicity Brennan Cray era inocente. Garrison continuou, a sua voz falhando no nome dela. De cada acusação, cada suspeita, cada encargo, ela passou 3 anos a servir esta alcateia com lealdade e dedicação. E eu condenei essa investigação porque acreditei nas mentiras de Magnolia novamente. O ancião Morrison levantou-se, o seu rosto grave. Alfa, se o que dizes é verdade, é tudo verdade. Magnolia foi presa. Konstantine Vulov está sob custódia. Marcus Brennan Cray foi encontrado espancado e cativo numa casa segura de Shadowridge. A explosão na Thornfield Enterprises foi orquestrada para o incriminar e desviar a atenção de questões sobre a história de Magnolia. Garrison forçou-se a continuar. O meu maior crime não foi acreditar em Magnolia. Foi falhar com a mulher que esteve ao meu lado durante 3 anos, que geriu a minha alcateia, protegeu os meus interesses, não pediu nada além de respeito básico. E quando ela mais precisou de mim, eu atirei-a fora como lixo. A sua voz quebrou completamente na última palavra. Na frente de toda a sua alcateia, o alfa que nunca mostrou fraqueza estava com lágrimas a escorrer pelo rosto. Felicity nunca foi apenas um contrato, nunca apenas uma substituta. Ela era a minha companheira e eu estava demasiado cego para o ver até que já a tinha perdido. A sala irrompeu, vozes a gritar perguntas, a exigir respostas. A clamar por justiça, o ancião Shen bateu o seu martelo repetidamente tentando restaurar a ordem. O conselho vota em 2 matérias, anunciou o ancião Shen. Primeiro, a exoneração e reintegração de Thaddeus Grayson. Todos a favor? Todas as mãos no conselho se levantaram.
O voto foi unânime. Segundo, a exoneração formal de Felicity Brennan Cray de todas as acusações. Todos a favor? Novamente, unânime. Garrison atravessou o salão até onde o seu irmão estava. Na frente de todos, ele ajoelhou-se. Eu falhei-te, ele disse, a sua voz rouca. Eu escolhi o amor cego em vez do sangue. Acreditei em mentiras em vez da verdade. Exilava o meu próprio irmão para proteger uma mulher que nos estava a destruir a todos. Desculpa não é suficiente, mas estou a pedir de qualquer forma. Perdoa-me. Os olhos de Thaddeus estavam úmidos. Ele puxou Garrison para os seus pés e abraçou-o. O primeiro contacto que tiveram em 6 anos. Podes começar a fazer as coisas bem encontrando a Felicity antes que seja tarde demais. Thaddeus disse contra o ombro do seu irmão. Garrison afastou-se. Beta, tens o comando da alcateia. Thaddeus, estás reintegrado com todas as honras. Conselho, lidem com a sentença de Magnólia. Onde vais? Perguntou o ancião Morrison. Para implorar à mãe do meu filho que me dê uma oportunidade que não mereço. Ele não esperou por dispensa, não esperou por protocolos. Ele transformou-se no salão, o seu lobo rasgando as suas roupas, e correu. O vínculo de companheirismo puxava-o para norte, fraco, mas presente, esticado, mas não quebrado. O seu lobo seguiu-o como uma tábua de salvação, correndo por fronteiras territoriais sem parar, empurrando o seu corpo para além do esgotamento em direção à única pessoa que importava. 2 horas depois, ele alcançou o território de Silver Mist. A cabana apareceu por entre as árvores, pequena, isolada, perfeita para alguém que precisava desaparecer. O carro de Felicity estava lá fora, ainda quente o suficiente para ela ter chegado nas últimas horas. Pela janela, ele viu-a. 6 meses de gravidez agora, a sua barriga redonda e óbvia, sob uma camisa solta. Ela estava sentada numa cadeira de balanço a ler um livro, uma mão repousando no seu estômago onde a sua filha crescia. Ela parecia pacífica, livre, radiante de uma forma que nunca tinha irradiado durante 3 anos a servi-lo. Ela não precisava dele. Essa era a verdade devastadora. Ela estava a prosperar sem ele, mas ele bateu à porta de qualquer maneira. Felicity abriu-a, viu-o ali de pé novamente em forma humana, nu da transformação, encharcado pela chuva, desesperado, e o seu rosto endureceu em algo frio e fechado. Sai, eu não posso. A sua voz era de tanto correr, de chorar, do peso de tudo o que ele tinha perdido. Essa é a minha filha. Ela tocou na sua barriga protetoramente, recuando para a porta. Não, esta é a minha filha. Tu fizeste a tua escolha. Eu estava errado sobre tudo. Magnólia, o contrato, tudo isso. Eu estava errado e passarei a minha vida a tentar corrigir isso. Tu chamaste-me traidora enquanto eu estava grávida e aterrorizada. Tu congelaste as minhas contas. Tu acreditaste nela em vez de mim sem questionar. A sua voz tremeu, mas os seus olhos permaneceram duros. Por que eu deveria dar-te outra chance? Era isto. O momento que determinaria se ele passaria o resto da sua vida sozinho ou se ela lhe daria a oportunidade de provar que tinha aprendido com os seus erros. A resposta importava mais do que qualquer decisão que ele alguma vez tomara como alfa. Garrison Thornfield caiu de joelhos à chuva. Por que estou a implorar, ele disse, as palavras vindas de algum lugar profundo e quebrado e desesperado. E eu nunca implorei por nada na minha vida. A chuva caía sobre o seu rosto, misturando-se com lágrimas que ele não se deu ao trabalho de esconder. Ele tirou um documento do saco à prova de água que tinha levado na boca do seu lobo, encharcado, mas ainda legível. Este era o nosso contrato. Ele ergueu os restos carbonizados. Eu queimei-o publicamente na frente de toda a alcateia durante o tribunal que te exonerou a ti e a Thaddeus.
Tu nunca foste apenas um arranjo, Felicity. Tu nunca foste apenas uma substituta. Tu sempre foste mais do que isso. E eu estava demasiado cego para o ver. Ele tirou um segundo documento, impecável, legalmente autenticado, abrangente. Este é um acordo de coparentalidade legalmente vinculativo. Tu tens a custódia total da nossa filha. Eu só tenho direitos de visita se tu aprovares cada visita individualmente. Tu estás financeiramente protegida, independentemente rica, livre para tomar todas as decisões sobre a vida dela sem a minha interferência. Felicity olhou para os papéis, a sua mandíbula apertada contra a emoção. Não quero prender-te, Garrison continuou. Não quero forçar-te a nada nunca mais. Quero conquistar-te, a tua confiança, o teu respeito. Talvez se eu trabalhar o suficiente, um dia o teu amor, mas aceitarei o que estiveres disposta a dar, mesmo que seja apenas a chance de conhecer a minha filha. Tu destruíste-me, Garrison. Eu sei. Tu escolheste-a em vez de mim todos os dias durante 3 anos. Eu sei. Tu atiraste-me fora quando eu estava a carregar o teu filho. Chamaste-me traidora. Fizeste-me acreditar que eu não valia nada. Eu sei. A sua voz quebrou. E carregarei essa culpa até ao dia da minha morte. Não posso voltar atrás. Não posso desfazer. Mas posso provar que mudei. Posso provar que finalmente te vejo. Realmente te vejo. Não como uma substituta. Não como uma conveniência. Como a mulher que é mais forte do que qualquer outra que eu já conheci. Que sacrificou tudo para salvar a sua família. Que mereceu muito melhor do que o que eu lhe dei. A mão de Felicity tremeu ao levantar-se para o seu rosto, enxugando lágrimas que ela estava a combater. A sua outra mão permaneceu na sua barriga, protegendo a criança de mais desilusões. Eu vou deixar de conhecer a tua filha, ela disse finalmente, a sua voz mal audível. Mas reconquistar a minha confiança, isso começa hoje e pode demorar para sempre. Eu tenho para sempre. O alívio abateu-se sobre ele tão poderosamente que ele quase desabou. E eu vou provar que mereço os dois. Ela afastou-se, deixando-o entrar. A cabana era pequena, mas confortável. Uma sala de estar com móveis usados, uma cozinha que cheirava a chá de camomila e, através de uma porta aberta, um quarto de bebê pintado em rosa e branco suaves. Os olhos de Garrison fixaram-se no quarto de bebê. Fizeste isto sozinha? Eu tive muito tempo para pensar sobre o tipo de vida que queria dar-lhe, o tipo de mãe que queria ser. Felicity moveu-se para a porta do quarto de bebê, a sua mão a tocar o caixilho com um óbvio orgulho. Eu queria que ela tivesse algo bonito, algo que fosse só nosso. Uma filha, ele respirou, a realidade a atingi-lo completamente pela primeira vez. O nome dela é Aurora, em homenagem ao amanhecer, porque ela é o meu novo começo. Aurora, o nome perfeito para uma criança nascida da escuridão para a luz. O lobo de Garrison murmurou com aprovação, com reconhecimento, com uma necessidade desesperada de protegê-los a ambos. Posso? Ele gesticulou em direção à barriga de Felicity, não ousando assumir. Ela assentiu apenas uma vez. Garrison encurtou a distância entre eles e colocou a palma da mão na barriga dela. O bebê chutou imediatamente, forte, claro, inconfundível. A sua filha real, viva, a responder ao seu toque. O seu lobo cantou, um som de pura alegria, puro reconhecimento, pura posse que ele tinha negado por demasiado tempo. Esta era a sua companheira. Esta era a sua filha. Esta era a sua família. E ele quase os tinha perdido porque tinha sido demasiado estúpido para ver o que estava bem à sua frente. Ela é forte, ele sussurrou. Ela herdou isso de mim. Felicity disse, um toque de desafio na sua voz. Eu sei, e sou grato por isso, porque ela vai precisar dessa força.
Tendo-me como pai, ele olhou para cima, encontrando os olhos de Felicity. Eu vou estragar isto. Vou cometer erros, mas juro-te, nunca vou parar de tentar ser digno de vocês dois. Eles falaram a noite toda, sem promessas além da coparentalidade, sem declarações de amor ou para sempre. Apenas conversas honestas sobre medos, esperanças e o tipo de futuro que poderiam construir se Garrison pudesse provar que tinha aprendido com o seu passado. Felicity contou-lhe sobre o encontro à meia-noite com Thaddeus, sobre as ameaças contra Marcos, sobre a escolha impossível que ela tinha sido forçada a fazer entre expor a verdade e proteger o seu irmão, sobre a solidão de carregar uma criança que ela acreditava que teria que criar sozinha. Garrison contou-lhe sobre o tribunal, sobre a prisão de Magnolia, sobre Marcos ter sido encontrado vivo, sobre queimar o contrato e criar o acordo de coparentalidade que colocava todo o poder nas mãos dela, sobre perceber tarde demais que ela tinha sido a sua companheira o tempo todo e que ele tinha sido demasiado cego para o reconhecer. O amanhecer veio lentamente, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Felicity bocejou, a exaustão da gravidez e o peso emocional finalmente a alcançá-la. Descansa, disse Garrison, levantando-se. Vou ficar no sofá se me deixares. Apenas deixa-me ficar esta noite, por favor. Ela estava demasiado cansada para discutir, demasiado cansada para manter a parede que tinha construído. Demasiado cansada para fingir que não o queria perto, mesmo depois de tudo. Só esta noite, ela disse. Amanhã descobrimos o que vem a seguir. Ela desapareceu no quarto, deixando Garrison sozinho na sala de estar com uma manta que cheirava a ela e um sofá que era demasiado curto para o seu corpo. Ele não se importou. O seu lobo acalmou-se pela primeira vez em anos, contente por estar perto da sua companheira, protegendo-a enquanto ela dormia. Às 2 da manhã, o seu lobo acordou sobressaltado. Perigo! O cheiro atingiu-o antes do pensamento consciente. Gasolina, fumo, errado. Garrison correu para o quarto. A janela estava aberta, as cortinas movendo-se na brisa fria. A cama estava vazia, cobertores atirados para trás, sinais de luta, um candeeiro derrubado, almofadas no chão. Na almofada de Felicity estava um bilhete com uma letra que ele reconheceu demasiado bem. Tu tiraste-me tudo, agora eu tiro-te tudo. Vem sozinho às ruínas de Thornfield, ou eu a queimo viva. Tens 1 hora. M. Magnolia. Ela tinha escapado à detenção da alcateia. Como ele descobriria mais tarde? Agora, a sua companheira estava desaparecida e a sua filha lhe estava em perigo. O seu telefone vibrou. Mensagem de vídeo de um número desconhecido. Ele abriu-o com as mãos trêmulas. O vídeo mostrava Felicity amarrada a uma cadeira no que parecia as ruínas da antiga propriedade de Thornfield, a sede original da alcateia que tinha sido abandonada décadas atrás após um incêndio. Ela estava amordaçada, aterrorizada, visivelmente grávida. Os seus olhos estavam arregalados de medo, mas também de fúria. Ela estava a lutar contra as amarras, tentando libertar-se. A voz de Magnolia vinha de fora da câmara. Ela está a entrar em trabalho de parto prematuro devido ao estresse. Tic-tac, alfa, é melhor apressar-te. A câmara moveu-se. Bidões de gasolina rodeavam a cadeira de Felicity. Pelo menos 10 deles dispostos em círculo. Magnolia entrou no quadro, segurando um isqueiro numa mão, o seu rosto contorcido de raiva. O lobo de Garrison rugiu. Cada instinto gritava para ele se transformar e correr, mas a mensagem tinha dito: vem sozinho. Se ele trouxesse reforços, Magnolia mataria Felicity antes que ele chegasse. Ele lhe enviou as coordenadas para o seu beta com um atraso de 30 minutos. Se eu não reportar, envia todos. Então ele transformou-se e correu mais rápido do que alguma vez correu na sua vida. As ruínas apareceram por entre as árvores.
paredes de pedra queimadas, telhado colapsado. A natureza a reclamar lentamente o que o fogo tinha destruído. Garrison transformou-se de volta à forma humana e aproximou-se cautelosamente, os seus sentidos de lobo a procurar ameaças. Lá dentro, Felicity estava amarrada a uma cadeira no centro do que costumava ser o salão principal. Os fumos de gasolina queimavam o seu nariz. Magnolia circulava como um predador a brincar com a presa. Ele sempre me escolheu, Magnolia estava a dizer. A sua voz ecoava pelas ruínas. Mesmo agora, ele provavelmente está a ligar para a sua alcateia em vez de vir ele mesmo. Tu nunca valeste a pena ser escolhida. Felicity fez um som abafado através da mordaça. O seu corpo ficou tenso, uma contração. Garrison percebeu. A sua filha estava a tentar nascer. Agora, no pior momento possível, Magnolia arrancou a mordaça da boca de Felicity. Algumas últimas palavras antes de arderes? Felicity, sem fôlego da contração, ainda conseguiu encontrar os olhos de Magnolia com desafio. Sim, tu subestimaste o quanto ele mudou. Magnolia riu. Ele não mudou. Garrison explodiu através da parede em forma de meio-lobo, selvagem e mortal. Pedras e madeira estilhaçaram-se à sua volta. Magnolia tropeçou para trás, deixando cair o isqueiro. Ele tilintou no chão, apagado. Ele completou a transformação, ficando de pé na sua altura total. Massivo, aterrorizante. Cada centímetro, o alfa que tinha construído um império sobre força e vontade. Os olhos do seu lobo fixaram-se em Magnolia. Tu queres-me? Ele rosnou, as palavras mal-humanas. Aqui estou. Deixa-a ir. A mão de Magnolia moveu-se para o seu casaco. Ela tirou uma arma. Balas de prata. A única coisa que poderia matar um lobisomem permanentemente. Eu queria o teu império, ela disse, a sua voz tremendo de raiva. A tua alcateia, o teu status. Mas se não posso ter isso, vou contentar-me em ver-te perder tudo o que realmente amas. Ela apontou a arma para a barriga grávida de Felicity. Garrison calculou distâncias. Ele estava demasiado longe. Mesmo a toda a velocidade, Magnolia dispararia antes que ele chegasse a eles. Mas se ele não se movesse, a sua companheira e filha morreriam de qualquer maneira. Felicity gritou quando outra contração a atingiu. Mais forte desta vez. A sua bolsa rebentou, encharcando a cadeira, formando uma poça no chão. A Aurora estava lá a chegar agora, quer fosse seguro ou não. O dedo de Magnolia moveu-se para o gatilho. Garrison fez a sua escolha. Ele lançou-se em direção a Felicity, cada músculo do seu corpo a gritar, sabendo que não chegaria a tempo, mas tentando de qualquer maneira, porque era isso que se fazia pelas pessoas que se amava. O tiro ressoou, ensurdecedor no espaço fechado. Então tudo ficou escuro. O fim. Espera, espera, espera. Quem levou um tiro? É Garrison. É Felicity. O bebê está bem? Deixa um coração se estás absolutamente a morrer pela parte 2 agora e precisas de saber o que acontece a seguir. Comenta parte 2 agora e diz-me honestamente, achas que Magnolia deve pagar com a vida pelo que fez? Ou há uma punição pior à espera dela? Porque depois de ameaçar uma mulher grávida e um bebê, eu tenho algumas ideias. Carrega no botão gosto se esta história te destruiu emocionalmente e subscreve para não perderes a parte 2 quando for lançada, porque te prometo que o que acontece a seguir vai explodir a tua mente.